Boas pessoal, como é que estão? Bem-vindos aqui ao podcast número 3 do Breaking My Limits. Hoje o nosso grande tema vai ser a hipertrofia, o que é a hipertrofia muscular, quais é que são os mecanismos por trás da hipertrofia e como é que podemos utilizá-los ou devemos utilizá-los para maximizar o crescimento muscular nos nossos treinos. Para isso tenho aqui os dois grandes treinadores Breaking My Limits, António Silva e Fábio Fragoso. E vamos lá ver então, pessoal, como é que vocês estão? Tudo a andar, faz com mais um. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Vamos Neste embora. momento estamos todos aqui à espera de saber se vamos todos confinar para a semana ou não. Hoje estamos a gravar, é dia 8 de janeiro e ainda não sabemos como é que vai ser de confinamentos para a semana, mas esperamos que quando lançarmos este podcast ainda esteja toda a gente com acesso ao ginásio e, e esteja tudo a correr bem. Quais é que são as vossas previsões, pessoal? A minha previsão é que provavelmente vamos para casa e é melhor o pessoal começar a aproveitar para fazer o último bloco de treino e aproveitar aí um dia logo de 1 ou 2 semanas. Acho que é melhor começar a fazer já o planeamento do treino para casa. Assim, um backup já, porque há essa probabilidade logo. Mesmo não querendo pensar nisso, se calhar é melhor pensar um pouco como é que vai fazer. Começar já a buscar algum material. Também se não sofá agora, mais tarde ou mais cedo um dia, pode ser necessário. Por isso acho que seria interessante também começar-se a pensar em alternativas para estarmos prevenidos se formos todos para casa, com o lockdown outra vez. Sem dúvida, até porque já todos sabemos que se formos à espera de comprar equipamento agora, pá, ou é já, ou então quando confinarmos já sabemos que a Decathlon fecha logo. Já está difícil agora. Foste ver? Não, mas já tive 1 ou 2 feedbacks e não está fácil. Já a procura está alta. E pelo visto a reposição não está a ser ao mesmo ritmo, por isso apressa-se. E tu estás pronto para treinar em casa, António? Peso do corpo agora só, voltar ao básico, ali as técnicas. Um gajo no fim acaba, é como qualquer treino, um gajo tem que se adaptar à circunstância. Tem desde quando vai para o ginásio e quando vem para casa. Bem, então vamos a isto, pessoal. Já que estamos aqui a falar do treinar em casa, de ganhar massa muscular, o que é realmente ganhar massa muscular? Eu vou começar agora por explicar aqui um bocadinho de uma base introdutória do que é a hipertrofia muscular e depois vamos saltar aqui para o António e para o Fábio para nos explicarem aqui os diferentes mecanismos. Já sabem, pessoal, se sempre quiserem intervir, estejam à vontade, está bem? Então vamos começar aqui por definir um bocadinho o que é efetivamente a hipertrofia muscular. Quando nós falamos em ganhar massa muscular, na verdade não estamos a falar em aumentar o número de células musculares, o número de fibras musculares. Estamos a falar sim em aumentar o tamanho de cada célula. Isto não quer dizer que não haja um ligeiro aumento de células, uma hiperplasia, mas é algo que até agora parece não ser de todo significativo e que realmente o que faz os músculos ficarem maiores é o aumento do tamanho de cada fibra muscular, a hipertrofia celular. E essa hipertrofia das células musculares é feita de 2 grandes modos. De forma-se miofibrilhar, ou seja, adicionarmos mais proteínas contráteis, as proteínas que vão encurtar, vão permitir que o músculo contraia, ou seja, que encurte e alongue, produzindo força. E temos também a hipótese de haver uma hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, não é propriamente adicionarmos mais proteínas ao músculo que contraiam, mas é sim adicionar mais organelos celulares que estejam dentro ali do espaço da célula, está bem? Para não estar aqui a complicar muito. E como é que ocorre realmente esta hipertrofia, este crescimento muscular? Basicamente, isto ocorre como resposta ao treino, sim, resposta a um estímulo que vai levar ao processo de hipertrofia, e isso decorre como uma síntese proteica. E, naturalmente, nem todos os nossos ouvintes terão dado os processos de síntese proteica, mas claramente quem estudou ciências ainda se deve lembrar destas coisas do processo de síntese proteica. Basicamente, pegar no pedaço do ADN, transcrever todos os vários processos de transcrição, tradução para criar uma proteína.
Mas o que é que isto é realmente na prática? Eu vou dar aqui uma analogia que, se não me engano, é do Jacob Shepis ou do Lyndon Purcell, já não me lembro muito bem. Pá, eu acho que é fenomenal. Basicamente, o que acontece, vamos imaginar nisto como uma ida ao restaurante. Pá, um casal vai ao restaurante e o empregado vai à mesa e pergunta-lhes o que é que eles querem. E o casal diz, pá, eu vou querer um arroz de pato. Dá um estímulo para pedir um arroz de pato. Vamos interpretar este arroz de pato como o estímulo do treino. Ora bem, nós sabemos o que é que houve ali um estímulo para trazer alguma coisa. O empregado vai naturalmente até à cozinha e vai pedir então o livro de receitas. Isto, naturalmente, na vida real ninguém pede um livro de receitas para cozinhar num restaurante, mas vamos interpretar assim. E esse livro de receitas é efetivamente o ADN, onde está codificado o ADN de cada pessoa, a informação genética, as várias proteínas que cada pessoa tem. Desse lado, no meio de todas essas proteínas, sejam proteínas do cabelo, das unhas, do que for, há uma página, um gene que vai estar relacionado com aquele estímulo que foi dado. A página do arroz de pato. Quando eu já não estou a rir, porque claramente que arroz de pato era o pior exemplo que eu podia ter dado, mas... Já sabemos qual é que foi o teu almoço hoje. por acaso não. Mas, pegando nessa página, eu vou fazer uma cópia desse gene, vou ter um RNA mensageiro, e vou ter então uma informação do que é que eu quero para transcrever, qual é que é a proteína que eu quero obter ali. Naquele caso, como o estímulo de treino pediu uma proteína de treino, a pessoa foi lá e pediu um arroz de pato, não pediu um choco frito, não fosse o belo do choco frito, vamos ter então uma resposta específica àquilo. Por isso é que um treino de hipertrofia leva a adaptações, a produção de proteínas diferentes de um treino de resistência muscular. Porque aquilo que o treino de resistência muscular vai buscar aos genes é diferente daquilo que o treino de hipertrofia vai buscar aos genes. Não sei se acham que estou a fazer algum sentido. Eu estou a gostar. Nunca tinha ouvido. Guardaste essa história de nós até hoje, mas estou a gostar. Yeah. Pá, este é o segredo para explicar a hipertrofia ao pessoal. Pá, mas em vez de ser a página do arroz de pato, devia ser a página dos frangos. A página dos frangos. Do frango com brócolis. Então, basicamente, nós temos essa cópia da receita, temos essa informação de tudo aquilo que precisamos para construir aquela proteína. Depois agora vamos então produzir o prato. Esse mRNA, esse RNA mensageiro, essa cópia da receita vai até aos ribossomas, que é um espaço dentro da célula, que é a nossa cozinha. É ali que vai ser confeccionado. Mas não basta haver uma pessoa a mandar, não basta haver o estímulo de treino e chegar lá à receita. É preciso comida para poder fazer então o nosso prato. E é ali nos ribossomas nós depois vamos ter que ir buscar aminoácidos, ou seja, proteína, daí a importância da proteína na nutrição. Vamos ter que ir buscar legozinhos pequeninos para construir um lego maior. Vamos ter que ir buscar grão a grão, pedacinho de pato, para fazer o arroz de pato. Daí ser importante a proteína. Mas isto também não chega, não é só eu chegar à cozinha e olha, toma um bocado de arroz, toma um bocado de pato. É preciso energia para ligar o forno, aquecer a água, tudo mais. Por isso é que também é importante haver energia para suportar este processo. E é através disto de haver um estímulo de treino, esse estímulo de treino ser específico e desencadear a necessidade de criar uma proteína contrátil, por exemplo, que vai haver uma mobilização, digamos, para ir buscar uns aminoácidos, para ir solicitar energia e pegar naqueles aminoácidos pequeninos e construir uma proteína maior. E é, digamos assim, a nível celular que ocorre a hipertrofia. Então surge-nos depois a outra pergunta, que é aqui que eu vou querer que o António e o Fábio intervenham um bocadinho mais, que é, ok, tudo bem, nós temos essa necessidade, mas esse estímulo vem de onde? Qual é que é o estímulo, qual é que é o mecanismo que me faz ir sintetizar proteínas musculares e não ir fazer outra coisa qualquer? E agora, atualmente sabemos, sempre se distinguiu assim 3 grandes mecanismos: a tensão mecânica, o dano muscular e o stress metabólico. E eu agora gostava
que vocês me fossem dando aqui também uns insights aqui para os nossos ouvintes de o que é que são esses mecanismos e como é que vocês manipulam o treino e os utilizam para levar ao maior crescimento dos vossos alunos. Não sei quem Eu não sei se o António quer falar sobre isso, pode começar, mas antes de mais eu queria agradecer por esta masterclass aqui introdutória que eu pagaria facilmente para assistir. Porra. Informação aqui. Espetáculo. Mas, pegando aqui no teu exemplo já, um bocadinho da ideia de que tu deste do prato, vamos pegar agora um bocadinho por essa analogia. Os tais 3 pilares que tu falaste um bocadinho que surgem um bocadinho da muscular, o stress metabólico, acabam por ser, vamos dizer, o que é exterior ao prato. Tu disseste, acabaste por temos que aquecer o forno, vamos imaginar. Isto tudo vem do quê? A ideia de, quando nós levantamos um peso, seja o peso do corpo ou um peso externo, nós vemos que daí vem o tal causador de stress. E o nosso corpo tem necessidade toda de voltar a reorganizar-se para esse estímulo. Daí a ideia de começarmos, e falando um pouquinho mais à frente com a subcarga progressiva, de onde é que vem a tensão muscular? É toda a tensão externa, ao que é normal, ao que o corpo já está habituado, que vai levar à necessidade a longo prazo de o corpo se adaptar a essa tal situação. Quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a força que fomos a produzir, maior a necessidade que ele vai ter. Passar um bocadinho a ideia de hipertrofia em termos do processo de adaptação que vamos ter para a hipertrofia. Isto aqui, eu queria só aqui, o António, o que eu disse é só para pegar, é um exemplo agora que vocês conseguem perceber como é que é disputado este processo. Às vezes já nos fizeram muitas vezes a pergunta mas dá para ganhar massa muscular em casa? Dá, como podem ver pelo que o António disse, basta nós tentarmos cumprir aquela tensão colocada nos músculos, aquele stress acrescido ao seu normal. Claro que depois tem outras condições que nós iremos falar ao longo dos podcasts, mas no entanto, desde que consigam criar condições para dar esse tipo de trabalho à vossa musculatura, claro que é possível. Agora temos menos ferramentas, temos menos instrumentos em casa, sim, mas é possível fazê-lo. Isto só para responder àquela pergunta dá para ganhar massa muscular aqui, ou só com TRX, ou só com aquilo. Dá, desde que consigam criar esse tipo de trabalho sobre os músculos. Se conseguirem disputar qualquer tipo se conseguirem induzir qualquer tipo de estímulo, irá disputar determinadas adaptações. Exatamente. Até podemos pensar nisto, tentando aqui mais uma nova analogia hoje, porque acho que está a correr bem. Isto acaba por ser um bocado como ir apanhar sol. Eu uso isto muito para a explicação da sobrecarga progressiva. Se nós agora no inverno estamos habituados a apanhar, 20 minutos de sol na cara, os 20 minutinhos de sol na cara, ainda por cima deste solzinho de inverno, não bronzeiam nada. É por isso que eu estou branco que nem um caldo, não é? Mas... Estamos juntos. Claramente. Mas a partir do momento em que começamos a ter uma maior exposição, para além daquele limiar dos, digamos, 20 minutos, uma exposição maior, isso acaba sempre por gerar também uma necessidade de eu me adaptar, porque eu de repente fui exposto a muito mais radiação, e então eu tenho que adaptar o meu corpo. E praticamente todo o nosso corpo a nossa evolução acaba por ser fruto disto. É uma adaptação específica ao stress que somos impostos. Portanto, sempre como uma forma de sobreviver e aguentar cada vez mais os stresses. E no treino é a mesma coisa. Eu hoje faço um treino que me desafia e o meu corpo vai adaptar-se. Se eu lhe der os tijolos para isso, se eu lhe der condições para isso, ele vai adaptar-se para que daqui a um mês aquele treino já não me seja tão desafiante, já não me cause tanto mal, digamos. Sim. Acho que... Neste caso até pode ser desafiante, provavelmente não é o suficiente para continuar a disputar a adaptação, neste caso do aumento muscular. Sim. Daí a importância de gradualmente nós irmos aumentando, neste caso de cumprir o princípio da sobrecarga progressiva. E esta parte há muita gente escura que, como eu tinha dito no último podcast, mas sobre a parte da dieta, no treino é a mesma coisa. Colocar os princípios antes dos métodos, porque o método, podemos tentar utilizar um método, mas se o princípio não for cumprido através desse método, de pouco vale, neste caso nada vale. Exatamente. Entretanto, gostava que um de vocês começasse aqui a escolher um dos 3 mecanismos para começarmos a abordar. Como é que... Eu acho que
o António, no fundo, já estava a introduzir quase a vertente mais do mecanismo da tensão mecânica, que no fundo é associado quase como ao mecanismo primário, como ao veículo primário para a hipertrofia. Aliás, antigamente até havia uma espécie de uns diagramas, pronto, lá está, a dizer que a hipertrofia era estimulada através dos 3 mecanismos. Nós hoje em dia até já vimos alguns diagramas onde a tensão mecânica é predominantemente a mais importante e alguns diagramas é quase como a única que aparece, porque é efetivamente o mecanismo, o maior veículo para a hipertrofia muscular. E pronto, como nós sabemos também, pela evidência científica, a melhor teoria que hoje em dia temos é relativamente à via mTOR. Exatamente. Sim. António, não sei se querias começar a falar era este o mecanismo que querias começar a falar? Sim, acho que é assim, eu sou um grande apologista, já fui mais em termos do dano muscular, mas continuando mantendo aqui um bocadinho esse tema, que eles acabam sempre por interagir todos. Difícil. Temos uma grande parte da comunidade científica, provavelmente, vem-se apoiando especialmente a tensão muscular hoje em dia, mas por outro lado temos começado a ver algum trabalho mais relacionado com o stress metabólico. Sim. Acho que o fundamental, primeiro que tudo, as pessoas têm a noção os nossos ouvintes, que nós vamos falar deles um bocadinho separadamente, mas que eles vão sempre aparecer todos um bocadinho. É normal, ok? Em relação à tensão muscular, imaginemos um bocadinho como isto fosse uma espécie de mola. Acho que foi das melhores analogias que eu ouvi falar em termos para explicar este conceito. Basicamente, nós pomos um dos fatores para focarmos em hipertrofia, o processo de adaptação, vem de tensão mecânica. Quanto mais tensão damos, vamos imaginar a mola, maior o stress que estamos a dar, maior a necessidade de adaptação do corpo. Daí ser um fator que realmente temos que ter em conta, porque a ideia de individualizarmos o treino vem um bocadinho daí. Há pessoas que vão ter uma maior capacidade de tolerância à tensão, há outras que não. Há outras que a tensão dada ao músculo já é de tal forma grande e a sua genética vai permitir que haja um grande avanço de hipertrofia, outras não. De qualquer forma, vai sempre existir uma mola em todas as pessoas. Ou seja, a tensão vai sempre fazer com que a mola vá ficando cada vez mais curta para provocar esse estímulo. Daí a necessidade da mola voltar a adaptar-se para, se quiser, voltar a abrir. E é aí um bocadinho que passa a ideia da tensão mecânica no músculo. Não se fosse... Eu, por acaso, agora até gostava de dar aqui um pontozinho extra, porque essa da tensão é muito fixe. E realmente, se nós formos pegar ali naquela parte de ir buscar a cópia da receita, o que nos faz ir buscar aquela proteína muscular é efetivamente o mTOR que o Fábio falou, que é uma quinase, uma proteína, um sinalizador, neste caso é o que sinaliza a hipertrofia, que é exatamente sensível à tensão. Portanto, a principal coisa que nos vai fazer hipertrofiar ou que vai despoltar a hipertrofia é a tensão mecânica que o músculo experiencia. Okay? Uma força que o obriga a deformar e que dentro da célula muscular vão haver ali uns receptores que, quando se experienciam essa tensão, vão acionar um mecanismo hipertrófico. E é por isso que é tão relevante. Depois, esta área é engraçada, depois tem muita complexidade à volta disto, que depois não iremos falar agora, creio eu, mas além dessa tensão mecânica, não é só chegar, por isso é que não se chega a um exercício, faz-se uma repetição e parou. É necessário reunir determinadas condições, como são as variáveis e os princípios que nós iremos falar provavelmente depois, além da sobrecarga progressiva que já falámos, também a intensidade de treino entra com grande importância aqui, porque não é só necessário haver tensão, tem que haver tensão em determinadas condições, neste caso em alta intensidade, onde a proximidade à falha, que é uma expressão que nós utilizamos muito aqui, tem de existir, e depois também existe também o volume de treino, mas isso pronto, é conversa depois para outros podcasts. Mas não só é necessário falar em tensão por si só, mas em que condições é que essa tensão mecânica tem de ser feita para efetivamente explotar algum tipo de adaptação muscular. Claro. E por acaso agora aproveitava já para te perguntar a ti, Fábio, qual é que é então o teu take no stress metabólico?
Sim, o meu take no stress metabólico. O stress metabólico lá está, é um dos mecanismos que ainda hoje surge, como o António muito bem disse, e está sempre, são todos, acontecem todos ao mesmo tempo, e depois vocês vão perceber mais porquê, mas é algo que sempre foi associado, deu-lhe sempre muita importância. No entanto, o meu ponto de vista, e segundo a evidência, é algo que vai existir no processo de treino. No entanto, se calhar não é assim tão interessante procurá-lo recorrentemente. Ou seja, o stress metabólico é algo que o stress metabólico surge através dos biprodutos da contração muscular, como a acumulação de lactato nos músculos. No entanto, a meu ver, e segundo a evidência e aplicando a prática, não surge assim como tão importante, pelo menos usá-lo recorrentemente. Procurar o stress metabólico recorrentemente não é assim tão interessante quanto se pensava, pelo menos, por exemplo, nos meus tempos de faculdade. No meu tempo de faculdade, o que me transmitiam era que o stress metabólico tem de estar, tem que ser procurado e é altamente importante para explotar adaptações a nível muscular. No entanto, a minha visão hoje é de que vai surgir acompanhado do treino, naturalmente, pode ser procurado, mas se calhar só em algumas fases mais específicas e não fazê-lo constantemente. Pronto, por exemplo, o simples facto de ter intervalos curtos de descanso, como se fazia muito antigamente, ajuda a procurar o maior stress metabólico sobre o corpo. E pelo menos a forma como eu trabalho, e depois vocês também gostavam de ouvir como é que vocês costumam fazer essa gestão, acaba por saber que o stress metabólico vai surgir ao longo dos treinos, mas não é algo que nós devemos procurar. Ou utilizar apenas em determinadas situações e estrategicamente. Força, António. Como é que tu utilizas o stress metabólico para ti e para os teus alunos? Eu sou sincero, eu acabo por procurar sempre um bocadinho mais a parte da tensão mecânica. Em relação ao stress metabólico, especialmente anteriormente eu trabalhava muito com séries compostas e vinha um bocado essa ideia tal do stress metabólico que poderia causar e ajudar um bocadinho no melhoramento hipertrófico, todo o processo de adaptação. De alguma de evidência que tem saído mais recentemente, ainda é pouco à base. Eu posso começar mais à frente um dia a dizer o stress metabólico pode estar perto do que é a tensão mecânica em termos de importância. Ou seja, ter um dos fatores a mais ou o outro poderá não ser assim tão importante, desde que haja um deles. Mas, com a quantidade de evidência que por enquanto temos, realmente o meu foco vai ser sempre a tensão mecânica. E o stress metabólico é algo que eu considero que vai aparecer no treino. Obviamente que vai haver uma manifestação de várias hormonas, vai haver reações químicas dentro do corpo, vai aparecer lactato, um bocadinho a ideia das dores musculares que aparecem, deve também um bocadinho a alguns depósitos do stress metabólico mais caro do que da tensão mecânica. Portanto, eu não o procuro diretamente, mas acho interessante esta nova via que tem vindo a aparecer. Não, por exemplo, eu tendo em conta a evidência e a minha aplicação, o stress metabólico, para já, pelo menos, existe e, pelo que consta, faz parte do processo e não há como ludibriá-lo. Ou seja, se nós, como eu tinha dito, se nós queremos criar tensão mecânica e colocar em alta intensidade, o stress metabólico irá surgir consequentemente. Ou seja, nós sabemos que faz parte do processo. Como o dano muscular que vamos falar a seguir, nós sabemos que o dano muscular faz parte do processo, que são produtos do treino e da alta intensidade do treino e do volume de treino. No entanto, como o António disse, e pela evidência que temos hoje, não parece assim, pelo menos até hoje, exatamente, não é algo que seja assim, se calhar, tão importante procurá-lo, mas também, como tinha dito, e eu próprio aplico nos meus alunos também, como costuma chamar nesta nossa parte, por exemplo, uma fase mais metabólica, uma fase de metabolitos, mas de uma situação mais estratégica. Por exemplo, numa parte mais prática, quando eu sinto que um aluno meu, trabalhando com straight sets, com séries normais, com espectros mais moderados, se sinto que está a haver algum tipo de estagnação na sua progressão, por exemplo, posso tentar um mesociclo ou alguns microciclos numa fase de metabolitos, onde o que eu procuro, neste caso, pronto, para explicar como é que se procura, neste caso, uma fase mais metabólica, seria então
por exemplo, exercícios com repetições altas, ou exercícios compostos, ou então, por exemplo, exercícios e diminuir o tempo de descanso entre eles, são diferentes estratégias para procurar esse maior stress metabólico muscular. Estás farto de tentar treinos e dietas sem nunca alcançar o teu corpo de sonho? Também já estive aí, tal como centenas dos nossos alunos. Olá, eu sou o Francisco Bação e tenho a solução ideal para ti. No Breaking My Limits nós temos o acompanhamento online o mais personalizado e otimizado possível para que tenhas sempre o planeamento de treino e nutrição o mais adequado aos teus objetivos, às tuas preferências e ao teu dia-a-dia. Portanto, se estás pronto para dar o salto no teu treino e na tua alimentação sem nunca comprometer o teu bem-estar e os teus objetivos, alcançando-os cada vez de forma mais rápida e despreocupada, é muito simples. Basta clicar no link que está na descrição. Rapidamente entrarás em contacto com um dos nossos treinadores, onde terão a vossa primeira reunião e a partir daí, equipa Breaking My Limits. Bons treinos e espero que desfrutes do podcast. Parece-me muito bem. Eu, pessoalmente, costumo também seguir uma abordagem um bocadinho mais como a do Fábio, mas mais fásica. Ou seja, eu geralmente programo ali blocos de um macrociclo, ou seja, um conjunto de meses de treinos, de 4 a 6 blocos, e geralmente, à medida que vou progredindo nos blocos, vou começando a levar, aumentando o número de repetições também, e aumentando, mais porque quero aumentar o volume, mas isso depois seria para tocarmos no outro podcast, mas acabo muito por recorrer a essas técnicas de intensidades, essas séries compostas, os curtos tempos de descanso, tipo MyReps e afins, muito para os últimos blocos antes de uma fase de ressensibilização. Isto porque, a meu ver, qualquer um desses trabalhos de stress metabólico é altamente interessante e pode ser altamente hipertrófico, não só por causa do cell swelling, como também por ser uma via geralmente muito diferente daquilo que estamos a trabalhar com os trabalhos mais exclusivos para tensão mecânica, digamos, mas o problema é que são técnicas altamente anaeróbias, que têm uma componente energética muito anaeróbia, e geralmente essas coisas são muito interessantes, sim, tipo drop sets, MyReps, rest pause, coisas desse género são muito interessantes, só que esgotam-se muito rapidamente. Tu fazes 2 meses daquilo no máximo e depois já não tiras grande coisa, porque o teu corpo fica super apto a remover esse lactato, a remover esses metabolitos, portanto deixa de causar um stress. Mas acho que é uma ótima alternativa para o pessoal a treinar em casa, e é doloroso, sim, mas que é eficaz também é. Portanto... Sim, até porque nós também temos várias coisas aqui. Por exemplo, uma das coisas que está um pouco, pelo menos da minha parte, de acordo com não procurar tanto esta fase, tantas fases metabólicas, ou não procurar tanto o stress metabólico, é também porque nós sabemos principalmente que os descansos curtos, comparativamente com descansos mais longos, como umas séries normais com descanso de 2 a 3 minutos, acabam por ter melhores resultados a nível hipertrófico do que esses descansos curtos, que procurariam então maior stress metabólico. E nós também sabemos que... desculpa, agora perdi-me, estava aqui a olhar para o lado e perdi-me. Já não lembro o que é que ia dizer. Tu tinhas dito alguma coisa que eu queria pegar e agora esqueci-me. Sei que eu perdi-me. Mas avança, António, deixa-me só pensar que eu já digo outra vez. Acho que avançamos aqui um bocadinho agora para o dito cujo último pilar, acaba por ser o dano muscular. O que é que eu vou dizer sobre isto? Um bocadinho controverso cá nesta altura. Eu lembro-me quando comecei a tirar o curso, se calhar há uns 4, 5 anos atrás, que até uma das perguntas do exame ser quais os 3 grandes fatores para a causa de hipertrofia, o dano muscular era um deles. A ideia vinha um bocadinho da criação de espaços para o surgimento que seriam depois ocupados por células satélites, mas a verdade é que esses estudos são sempre muito difíceis de averiguar e muitos dos sinalizadores de dano muscular que não aparecem em alguns estudos acabam por aparecer na mesma bons resultados hipertróficos, e eu comecei-me a tornar um bocadinho a favor dessa nova onda em que, ok, o dano muscular vai ocorrer,
mas não é necessária aquela dimensão que anteriormente se procurava ou que se acreditava que seria necessário para a adaptação hipertrófica que o corpo necessita. Não sei se algum de vocês é contra esta nova corrente, se acredita continuar a pensar que o dano muscular acaba por ser um pilar super fixo aqui para o desenvolvimento hipertrófico ou não. O dano muscular, tu disseste que não é assim tão importante. Eu, na minha ótica, pelo menos a forma como eu costumo fazer os meus planeamentos e assim, o dano muscular não tem importância praticamente nenhuma no sentido de adaptação hipertrófica, porque eu sei é que o dano muscular vai surgir no treino. Ou seja, como eu tinha dito, com o treino em si, com a intensidade, com o volume, com mudanças de exercícios, whatever, o dano muscular vai surgir. Ele faz parte do treino. Só que hoje em dia, lá está, procurar esse dano muscular não só parece ser uma grande via para um grande mecanismo para atingir a hipertrofia muscular, como até acaba por nos atrapalhar a nossa progressão e recuperação ao longo das semanas e a longo prazo. Por isso, a meu ponto de vista, o dano muscular eu utilizo muito como um indicador de progressão, regressão ou manutenção no treino em si. Neste caso, mais especificamente, o que eu faço é, para um determinado volume, após uma semana, se tem um aluno meu que, de um treino para o outro entre a semana, ou no final da semana, ou no início da outra semana, se ele ainda tiver com dores do treino anterior, isto está-me a dar uma indicação. Ok, se ele tem dores do peitoral com aquele volume, com aquela intensidade, provavelmente eu não vou, de certeza, aumentar o volume de treino. Isto é um indicador. E se a dor for demasiado, ou até aplico 1 ou 2 dias de descanso extra e até pode haver uma ligeira redução de volume. Por outro lado, se o aluno continuar a progredir bem, se sente bem, se não tem nenhum dano, nenhuma dor muscular, por exemplo, é uma boa estratégia, uma boa altura para poder progredir ou no volume, ou na intensidade, ou dessa forma. Eu até diria que dizermos que o dano muscular é um mecanismo hipertrófico por si só, atualmente já sabe que é falso. Porque se formos comparar qualquer estudo, se o dano muscular fosse um mecanismo hipertrófico por si só, quer dizer que na ausência da tensão mecânica e do stress metabólico, só com dano muscular nós iríamos crescer. E a verdade é que quando vamos ver atividades excêntricas, tipo trabalho downhill ou afins, vemos que o crescimento muscular é mínimo. Ou, por exemplo, coisas onde haja imensas fases de desaceleração, tipo uma corrida de maratona. Pá, e só olhando para uma parte tipo, mais empírica ou anedótica, nenhum corredor de maratona tem um quadríceps ou um posterior da coxa grande. Por mais dano muscular que estejam a gerar em cada passada, em cada amortização, não há tensão mecânica nenhuma a ser gerada ali. Portanto, o dano muscular sozinho nunca é um mecanismo hipertrófico. Agora, que possa ser interessante por causa daquela questão que o António falou, de pegar nas células satélite e gerar mais mionúcleos, potencialmente sim. Mas a verdade é que até esgotarmos o domínio dos nossos mionúcleos atuais, ainda vai lá muito tempo. Não quer dizer que não faça sentido haver um mesociclo ou outro, se calhar esporadicamente, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou uma vez de 2 em 2 anos até, para tentar adicionar um bocadinho mais de mionúcleos às células. Agora, dizer que aquilo é um mecanismo hipertrófico, não. E eu acho que lá está, um bocadinho como vocês disseram. O dano muscular surge com o treino, ou seja, é inevitável. Quando tenho um treino de hipertrofia, vai surgir dano muscular, mas eu não devo procurá-lo. Achar que saí do treino de pernas e fiquei com as pernas rotas sem andar durante 7 dias, que isso foi um bom treino, provavelmente não. Provavelmente foi um treino que causou demasiada degradação de proteínas, daí haver aí tanta dor e tudo mais, e que nós vamos passar mais tempo a recuperar dessas dores do que propriamente a crescer. Mas isto é a minha opinião. Não é necessariamente que tenha que ser assim certo e errado. Agora, se me impede de treinar... Provavelmente, depois de um dia depois de um estímulo desses, um trabalho desses, em que está 7 dias a descansar,
vamos imaginar que isso adveio daqueles treinos absurdos de 20 ou 30 séries de quadríceps. Provavelmente nem metade daquelas séries serviram de um bom estímulo para a hipertrofia muscular, é como nós chamamos do volume de lixo. E provavelmente esse volume gerido de outra forma, ou parcelado em 2 sessões, por exemplo, ou até em 3, acaba por ser muito mais interessante, porque cada série em cada treino seria aproveitada, seria efetiva, e se calhar no espaço daqueles 7 dias nós conseguiríamos estimular os quadríceps 2 ou 3 vezes com essas células, com essas séries de qualidade. Enquanto se calhar daquelas 30 séries de quadríceps é para disputar, para nos deixar 7 dias de rastos, não tem metade se calhar, eu digo metade, não sei esta proporção, mas com certeza que não tem a qualidade que tem as outras séries distribuídas em 2 ou 3 treinos. Isto também vai um pouco de acordo do que nós defendemos da frequência de treino, de estimular cada grupo muscular, pelo menos 2 vezes por semana cada grupo muscular. Mas isso aí se calhar já entramos noutros capítulos. Sem dúvida, mas depois acabamos por cair já naquela questão do volume. Por acaso era uma coisa que eu gostava de abordar num dos nossos próximos podcasts, da questão de quantas séries fazer e não sei o quê, porque acho que é uma questão que estamos todas as semanas a receber no Instagram, e acho que sem dúvida nenhuma vai ser dos próximos podcasts, provavelmente para gravarmos daqui umas semaninhas, se não já para a semana. Mas gostava de saber como é que vocês estão aqui a gerir em termos de planeamento, quando vocês planeiam a longo prazo, tipo 4, 5, 6 meses de treino, como é que vocês dividem a abordagem? Em termos de atenção mecânica, mesmo dentro de si, ou de stress metabólico, como é que vão gerindo para explorar os diferentes mecanismos? Assim, eu por acaso, eu pessoalmente vou ser o mais sincero possível. Eu não gosto, posso fazê-lo, mas não gosto de planear a médio e longo prazo. Não gosto muito. Posso fazê-lo para ter a minha ideia, para ter o meu raciocínio feito, mas não gosto muito. Porquê? Porque no fundo é uma previsão. Mesmo sendo especialista ou não, pode estar certo, mas também pode estar errado. Eu posso fazer mais para o meu fio de raciocínio, mas não gosto assim tanto, porque a probabilidade de eu ter de alterar é muito alta. Mas, por norma, o que eu prevejo para um trabalho de 5 a 6 semanas acaba por ser um pouco semelhante ao que tu tinhas falado há bocado, que é, acabo por entre 4 a 6 semanas, provavelmente a última mesociclo, ou os 2 últimos mesociclos, ser um trabalho de metabolitos. Efetivamente é algo que eu costumo fazer. Como eu disse, não gosto de planear a longo prazo dessa forma, porque eu posso querer fazer isso antes, posso querer fazer isso depois, eu prefiro receber os feedbacks e receber os indicadores e saber se efetivamente vou fazer isso ou não, mas por norma vai dar essa situação. Provavelmente entre 4 a 5 blocos, onde não procuro uma fase de metabolitos, mas efetivamente posso, por exemplo, vamos imaginar que em 6 mesociclos, o último vou fazer metabolitos. Provavelmente o quinto já vou preparar, entre aspas, um trabalho mais metabólico, em que, depois na última entramos numa fase dessa situação. E depois, também tem a ver um pouco com os grupos musculares, porque, pronto, cada pessoa trabalha de uma forma. Eu não costumo fazer, ou até hoje nunca fiz, acho que não faz sentido e acho que é altamente até castigador para as pessoas, não se faz, fazer uma fase de metabolitos para todos os grupos musculares. Para mim é absurdo, porque até eu já experimentei a mim e por norma não corre bem. Acho que é demasiado exigente e não faz propriamente sentido. Logo, o que eu tento fazer é, quando eu chego a uma fase em que quero fazer fase de metabolitos, vamos imaginar que era essa quinto, sexto mesociclo que eu tinha na minha cabeça e é assim que vou fazer, das duas uma, ou eu faço isso quando eu sinto que algum grupo muscular ou 2 grupos musculares, por exemplo, em específico, já não estão a ter a resposta que nós queríamos, ou então vem de acordo com, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um aluno que quero fazer um trabalho mais específico para o peitoral. O que eu posso fazer é, na última fase, faço uma espécie de uma fase de especialização para o peitoral, onde efetivamente o volume será maior e, por exemplo, vamos imaginar que eu distribuo o volume peitoral para 3 dias, se calhar 1 a 2 dias desse tipo de trabalho é mais de metabolitos, é um trabalho mais metabólico. Mas pronto, como também nós já sabemos, isto
esta parte da aplicação já é mais metódica, não é tanto princípio. O que eu faço é mais metódica, este é o meu método, provavelmente posso ter outro ou parecido, mas até mesmo só a minha aplicação. A forma que eu vejo as coisas e como eu gosto de fazer é a minha aplicação. E tu, António, como é que costumas fazer esse trabalho mais de metabolitos? Eu sou sincero, eu normalmente costumo fazer um bocadinho mais na fase inicial. Gosto, especialmente se for com atletas novos, gosto de ter um bocadinho de ideia como é que eles reagem, a capacidade de recuperação que eles têm, há uns modos que eu tenho para ver um bocadinho como é que eles acabam de recuperar, especialmente se tiverem grande espaçamento do treino, e o que me permite, se calhar num espaço de tempo mais curto, preparar uma priorização. Um dos modos como eu gosto de trabalhar, aqui um bocadinho mais parte de hipertrofia, é o início acaba por explorar um bocadinho, vamos dizer, as primeiras 3, 4 semanas que vamos ter uma reorganização mais neural, de coordenação do propriamente do estímulo hipertrófico per si, especialmente em atletas mais recentes. Ter noção, ok, um atleta reage assim ao treino, tem este tipo de adaptação, daí eu gostar um bocadinho mais da parte metabólica ao início. E a partir daí, sim, eu acabo por trabalhar um bocadinho sempre depois com volumes estanques e mexer um bocadinho mais na intensidade. Quando digo aqui volumes é repetições e intensidades é peso. E daí faço essa organização. E a partir daí começo a trabalhar muito sempre mais focado na tensão mecânica com o adenoma. Portanto, aumentar a tensão que o músculo passa ao longo do treino e aplicar aqui um princípio um bocadinho da subcarga e da consistência a longo prazo. Boa. Francisco, não sei se vais falar, eu queria só acrescentar aqui uma coisa, também para, já que eu tinha tocado no assunto, só para dar a entender. Por exemplo, já mesmo numa fase de metabolitos, numa fase em que queremos promover ou procurar uma via mais metabólica, eu continuo a fazer o trabalho muito à base de straight sets, de sets normais, como querem chamar. No entanto, o que eu faço é aumento do espectro de repetições. Numa fase normal eu não trabalho muito acima das 15. Se calhar numa fase mais metabólica eu trabalho acima das 15 à vontade. Depois existe, por exemplo, as técnicas de intensidade que tu tinhas falado. Mais uma vez, eu não sou grande fã. Não costumo aplicar. Eu apenas aplico estas por questões de tempo, por questões de logística. Vamos imaginar que eu quero aumentar substancialmente o volume de treino de algum aluno meu, ou do meu próprio treino, para a última semana do bloco, aí efetivamente o treino vai ficar gigantesco. E para evitar que o treino fique gigantesco, eu aí começo a introduzir então umas micro reps, umas drop sets, porque normalmente, eu pessoalmente, prefiro fazer série por série, porque eu próprio, alguns alunos que eu já tive, a experiência é que trabalhar muitas vezes com drop set ou micro rep é muito exigente, nós sabemos que é muito exigente, mas consigo, e os meus alunos conseguem por norma, ter um melhor aproveitamento de cada série, porque provavelmente através do mindset e de aguentar aquela intensidade, safam-se melhor, e eu safo melhor também com continuar com séries straight sets, mas com altas repetições, do que propriamente estar sempre a incluir micro rep ou drop set. Mas lá está, esta parte já é um pouco opção ou escolha pessoal, e eu acho mesmo que nestas situações as técnicas de intensidade são muito interessantes, mas eu pessoalmente utilizo mais, se quiser, neste caso, é pela logística do treino, para não estender muito o treino, realizo ali drop sets. Também realizo estas técnicas de intensidade, às vezes, mesmo a sério, quando já não tenho muita paciência para aquelas últimas 3 ou 4 séries de bíceps curl, por algum motivo, porque estou cansado, porque tenho coisas para fazer, posso aplicar então uma micro rep ou uma drop set. Porque de resto, é mais à base de straight sets que eu trabalho. Por acaso reparei que foi uma das coisas à qual tivemos que nos adaptar muito agora na reabertura dos ginásios após o Covid, foi isso, foi o constrangimento de tempo. Tipo, há muitos ginásios onde tu tens tipo 1 hora para treinar e isso já inclui entrar no ginásio e sair do ginásio, ou alguns sítios onde são slots curtíssimos, e por isso ficava super difícil de fazer grandes progressões ao longo do bloco, e aí técnicas de intensidade aí fizeram mais algum sentido. Já para não falar do treino em casa. Mas acho que de uma forma geral acho que explorámos aí bem a forma como há várias formas de chegar à hipertrofia, não é necessariamente aquilo que pensávamos há 10 anos atrás, que tudo era a mesma coisa. Atualmente começamos a ver que se calhar tensão mecânica
seja, isto depois vai fazer sentido quando lançarmos os próximos podcasts, mas é importante que cada série esteja sempre bem perto da falha para que se gere essa tensão mecânica, seja de 5 repetições ou de 30, porque será essa tensão que realmente vai fazer o tal mTOR ir buscar as proteínas e gerar a proteína contrátil, o aumento da massa muscular. Mas tudo isto faz sempre sentido ser periodizado e respeitar que vai haver dano muscular e que pode fazer algum sentido, tal como o stress metabólico também vai ter o seu papel. E acho que vocês mostraram muito bem que há várias abordagens para lá chegar. O próprio António tem uma periodização extremamente interessante. Por acaso nunca tinha pensado em começar por uma fase mais de metabolitos para perceber uma recuperação. E acho que, tendo em conta que trabalhas imenso com mulheres, faz bastante sentido, porque elas tendem a responder bem ao trabalho com mais repetições. E mesmo a tua abordagem, Fábio, para adaptar ao dia-a-dia de cada pessoa, acho que é top. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar a este tópico dos mecanismos. Eu acho que não, depois é que começámos a entrar um bocadinho naquela zona mais cinzenta, em que há muita coisa ainda por desbravar, do que propriamente algo realmente como takeaway para casa. Acho que temos aqui já um bom conteúdo para pôr os ouvintes a pensar também um bocadinho em como organizar o treino deles e o que é que podem começar a procurar também de informação para se informarem sobre isto. Acho que por hoje temos aqui este tópico de o que é a hipertrofia. Acho que vos conseguimos explicar a todos um pouco melhor e desmistificar alguns desses dogmas e estigmas que foram muito passados pela nossa educação há uma data de anos atrás, mas também porque não havia informação para melhor, só que infelizmente foram perdurando no tempo, tipo aquela história de não comer hidratos depois das 8, mas pronto. E entretanto queríamos já vos deixar aqui o feedback que os próximos episódios vão também estar muito ligados, que é desconstruir o treino de hipertrofia, tá bem? Para que saibam exatamente o que é que precisam para alcançar o ganho de massa muscular. E é isto, é sempre ótimo falar convosco, pessoal. Vocês têm sempre abordagens muito top, sempre com todo o background científico por trás e a preocupação de adaptar a todos os vossos alunos. Pá, e acho que os ouvintes vão gostar. Por isso só me resta pedir-vos que deixem os vossos gostos, que subscrevam o nosso canal e não hesitem em mandar-nos perguntas, está bem? A ideia é mesmo conseguirmos trazer alguns Q&As por mês para responder a todas as perguntas que surgirem, está bem? Portanto, sigam-nos no Instagram, subscrevam o nosso canal e se tudo correr bem, não vamos estar todos confinados. Um forte abraço, pessoal. Bons treinos. Agora